medida de 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela de correção do alcoolômetro com a temperatura. Então, tem a tabela aqui, a gente pula a tabela. É necessária a correção da medida do instrumento, pois o aumento da temperatura promove o... Gente, essa daqui é uma típica questão Enem 2010, que apresenta um texto. Esse texto aqui te traz poucas informações que você precisa saber, traz uma tabela que você também quase não precisa olhar ela, e no final, o que você precisa saber? Num texto, teve uma parte só que você precisaria ficar atento. Ó. Esse daqui, ó. Sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução esteja na temperatura da aferição. Não esteja na temperatura, né? Por quê? Gente, o que aconteceu? Ele está medindo aqui a porcentagem de volume, né? Então, ele está uma porcentagem de volume sobre volume, de álcool e água. O que acontece? Essa aferição pega numa certa temperatura. E tem essa... Tá vendo essa tabela aqui? Precisa de número não, é só para ilustrar. Tem um valor de cada uma aqui com a faixa de temperatura. Beleza? O nível que deveria estar. Se, por exemplo, você dá uma temperatura aqui maior que 25 graus Celsius, você não tem essa indicação correta da faixa de graus GL, deve ser o nível tolerável de álcool, que eu imagino, para a substância, para a gasolina, né, que eu imagino que seja gasolina, não, enfim. Esse instrumento aqui está medindo, tem que ter o nível certo, só que essa tabela só vai ter 25. Se for 26, você pegar uma temperatura 26, o que acontece? Pode olhar aqui? Não pode. Por que não pode? Tá aqui, aumento da dissociação da água, aumento da densidade da água do álcool, mudança da volume de materiais por dilatação. Ah, maravilha. Quando a gente pensa temperatura, todos os corpos, quando tem mudança de temperatura, há uma dilatação, seja para aumentar o volume, seja para diminuir o volume, né? Aumenta a temperatura, aumenta o volume. Diminui a temperatura, diminui o volume. Na maioria das vezes, né? Então, se você aumenta a temperatura, o volume aumenta. Como você está vendo a taxa de volume, dá pau essa tabela aqui. Precisa ter mais dados para checar outras temperaturas. Se você não tiver nessas temperaturas, você não consegue checar. Por quê? Porque a dilatação causa mudança do volume dos materiais. Beleza? Primeiro, suavinho, só lembrar que o volume causa dilatação, morreu Bahia. Beleza?